Na manhã de ontem, a polícia prendeu o Alisson Silva Costa, de 23 anos de idade, conhecido como Loucura, e realizou busca e apreensão no seu endereço. O Alisson é apontado pelas investigações como o autor dos disparos que atingiram a professora Edemires Barbosa Moura de Oliveira, fato ocorrido no dia 25 de março, no interior da residência da vítima. Já se encontram presos por participação no crime o ex-marido da professora e também professor, Ledson Rodrigues de Oliveira, apontado como mandante do crime, Johannes Leite da Silva, condutor do veículo utilizado no crime, e Antônio Botelho de Souza, amigo e ex-aluno de Ledson, que foi responsável por contactar os demais criminosos, que são seus amigos. Inclusive, foi na casa de Antônio que os criminosos se reuniram para planejar os últimos detalhes e de lá saíram para praticar o atentado contra a professora. Como eu já narrei inicialmente, nós conseguimos traçar toda a trajetória do veículo e pegamos no momento em que uma pessoa descia do veículo, lá no bairro Nazaré, e foi até o bairro São Félix, em frente à casa do Antônio Botelho. A gente prestou atenção nas características dessa pessoa, que podia ter alguma semelhança com o Antônio, mas diante de outras informações que coletamos, nós acreditamos que devia se tratar de uma quarta pessoa, até então não identificada. Por essa razão, continuamos a diligenciar e obtivemos imagens do veículo antes do crime, que esteve na casa do Antônio e esteve numa casa localizada na Rua 1 do bairro Jardim Iracema, que é a casa do Alisson. Então, depois de identificado como sendo a pessoa que, inclusive, as imagens revelam que entrou no carro junto com o Johannes alguns minutos antes da prática do crime, a gente deduziu que, portanto, o atirador seria o Alisson. Por essa razão, representamos pela prisão temporária dele e também pela busca e apreensão no endereço. Tais medidas foram cumpridas hoje pela Polícia Civil. Ele foi inquirido, interrogado sobre esses fatos, negou participação no crime, como era de se esperar, mas admitiu que é ele que aparece nas imagens, entrando no veículo que minutos depois foi utilizado na prática do crime. Em virtude desse fato novo, nós então reinquirimos tanto o Antônio Botelho quanto o Johannes, perquirindo sobre a participação do Alisson, e eles então admitiram que sim, o Alisson participou do crime, foi o Alisson que realizou os disparos e que antes eles não tinham revelado porque o Alisson estava ameaçando a família de ambos, ameaçando de morte a família de ambos, caso o delatassem. Portanto, já depois da prisão realizada, sem que nenhum dos dois presos indicassem, apontassem o Alisson como o autor do fato, eles então, livres desse rótulo de ter entregado o companheiro, se sentiram mais à vontade e contaram sobre a participação do Alisson. O Alisson já tem passagem pela polícia e é investigado pelo crime de tráfico de drogas. A relação de todos com o professor é através do Antônio. O professor, ex-marido da professora Edemires, o professor Ledson, foi o mandante do crime. Ele, então, lançou mão de seu amigo e ex-aluno, que é o Antônio Botelho, e ele, por sua vez, foi responsável por contactar, por reunir pessoas que se dispusessem a praticar o crime, já que ele próprio não tinha coragem para tanto. Então, ele ofertou a missão para o seu amigo Johannes, e o Johannes é companheiro de serviço do irmão do Alisson, vulgo Loucura. Então, ambos já se conheciam, o Johannes já sabia que o Alisson era um criminoso de coragem e de muita frieza para a prática desse tipo de crime. Eles já frequentavam a casa, tanto do Antônio, enfim, eram pessoas que já tinham uma convivência. Então, se reuniram e combinaram praticar esse crime, e ficou demonstrado que quando o Johannes
sai do trabalho, depois de pegar o carro emprestado, ele passa na casa do Antônio, em seguida vai até a casa do Alisson, pega o Alisson, voltam para a casa do Antônio e de lá saem para praticar o crime. Depois da prática do crime, o Alisson pega o mototáxi e volta para a casa do Antônio, e o Antônio é quem o leva de volta até a sua casa no bairro Jardim Iracema. Portanto, fica muito claro toda essa trama envolvendo essas 4 pessoas, e a Polícia Civil dá o caso como esclarecido. O inquérito ainda não foi concluído, porque nós estamos produzindo uma série de relatórios com as informações que temos recebido das quebras de sigilo diversas que foram solicitadas nos autos, mas os nossos elementos já são suficientemente robustos para apontar essas pessoas como participantes do crime, inclusive com a admissão da culpa do Johannes e de ter apontado o Alisson, tanto ele quanto o Antônio apontaram o Alisson como sendo a segunda pessoa que estava no carro e, portanto, aquela que realizou os disparos. Não, a arma não foi localizada, lamentavelmente. Tínhamos a esperança de localizar, mas também já acreditávamos que seria uma missão muito difícil, já que o Alisson é um criminoso experiente, embora de pouca idade. Ele, percebendo que era a última pessoa ainda solta, naturalmente ele deduzia que em algum momento nós íamos chegar, já que cada semana a gente estava prendendo um dos envolvidos. Então, acho que por isso ele se desfez da arma de alguma maneira e de todos os elementos, inclusive do próprio telefone celular, que semana passada ele disse que quebrou e deixou inclusive de usar o celular, que é outro ponto que é um ponto em comum entre todos os envolvidos, né? O professor Lédio supostamente teve o celular roubado. Dias depois, tanto o Antônio quanto o Johannes perderam ou tiveram o celular danificado, não deixaram de usar o celular, e agora o Alisson, também que na época tinha celular, deixou de utilizar celular. Obviamente, fizeram isso para evitar que o celular fosse um caminho a ser trilhado, né, pelas nossas investigações e chegasse até ele. Mas mesmo com esse subterfúgio, graças ao trabalho árduo de todos os nossos investigadores, foi possível chegar à autoria desse crime. A professora Edemires Barbosa, de 35 anos de idade, foi vítima na tentativa de feminicídio no dia 25 de março na sua residência no bairro Vila Militar, sendo atingida por 3 tiros. Depois de ter sido socorrida e atendida em Balsas, ela foi transferida para Teresina, onde passou por cirurgia de reconstrução do maxilar e onde ainda se encontra se recuperando sob cuidados médicos e de familiares.